Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. E o escolhido da vez foi o Seiya de Pégaso da linha Champion Class da Blockis. Isso mesmo, estamos trazendo aqui mais uma figura de Saint Seiya, de Cavaleiros do Zodíaco, aqui para o canal dessa linha Champion Class, que tem sido muito legal aí fazer os vídeos, fazer a série de reviews dessas figuras aqui, porque, convenhamos, a Blockis está mandando muito bem, né? Está fazendo figuras top demais, então a gente tem curtido fazer aqui. E esse review eu queria fazer bastante, porque até o momento a gente viu figuras dos Cavaleiros de Ouro. Esse aqui é o primeiro Cavaleiro de Bronze que está saindo nessa linha Champion Class. Obviamente aqui o protagonista da franquia, né? O protagonista da obra, o próprio Seiya, o Cavaleiro de Pégaso. E a gente começa aqui vendo a caixa segue o padrão que a gente já viu nas outras figuras. Logo da Blockis, Saint Seiya, aqui a qual linha pertence, Champion Class aqui, o nome do personagem aqui, lá, Pégaso Seiya, que a gente tem também as características da própria Blockis aqui está dizendo que nós não precisamos de tinta, não precisamos pintar nada, não precisamos colar nada e não precisamos de ferramentas para montar as figuras. Temos aqui inclusive um selo metalizado aqui holográfico do Masami Kurumada, comprovando que isso aqui é uma figura devidamente licenciada. Muito legal aqui, temos esse efeito metalizado aqui da figura, é uma fotografia da figura aqui, mas olha só que legal esse efeito brilhante que ela tem aqui, muito bonito. Temos aqui do lado o Seiya caminhando, desse lado aqui o Seiya na sua clássica posição aí, prestes a disparar o meteoro de Pégaso. Inclusive aqui temos os itens extras que a gente pode encontrar aqui com a figura, além da sua base, mãos extras, temos também o efeito do meteoro de Pégaso. Aqui atrás nós temos uma imagem da própria figura do Seiya mesmo, aqui uma arte do mangá ao fundo, ele aqui novamente caminhando. As opções que você tem para expô-lo aqui, ó, o rostinho dele, você tem essas opções de faces aqui, tanto com o elmo da armadura de Pégaso quanto sem, e aqui o que vem com ele aqui nas gradinhas para você poder montar. Aqui em cima temos ele, aqui embaixo questões legais de segurança da Blockis. Então, com tudo isso aqui colocado, vamos abrir essa caixa e ver como é que vem o nosso Cavaleiro de Pégaso. Bora lá! Como normalmente eu gosto de fazer aqui nesses reviews da Blockis, a caixinha eu gosto de abrir aqui, já tirei o lacre, para mostrar como é que as figuras vêm, o que é que vem na caixa. Por exemplo, aqui já não tem mais nada. Então nós recebemos aqui, ó, nessas embalagens plásticas, as gradinhas com as partes para você montar a figura aqui. Todas identificadas, a gente pode observar aqui, por exemplo, ó, E1, aqui a gente tem também uma outra legenda aqui, ó, C1. Então temos as partes aqui para você montar a figurinha lá, B1, e aqui elas estão identificadas também. Por exemplo, aqui essa parte aqui é B11. Então quando você encontra aqui no manual, a gente tem aqui a figura do Seiya igual na caixa, nós temos aqui tudo que vem com a figura aqui, todas as partes e a quantidade delas que vem, inclusive aqui as gradinhas. Está dizendo aqui que você pode simplesmente destacar as pecinhas, não é necessário ferramenta nem nada. Aqui o manualzinho para você montar, é super simples. A gente já vai se acostumando depois que a gente montou os primeiros Cavaleiros de Ouro, inclusive, né? Bem legal aqui a forma que a gente monta. E aqui está o que eu disse para vocês, por exemplo, aqui no manualzinho, aqui temos o cabelinho, que é a peça A13, você vai juntar com a A12, e aí tem aqui o diagrama, como é que você vai montar, e aí monta o rostinho aí da figura, né? Bem simplesinho, bem legal. Agora nessa Wave 2 aqui, eles vêm como um tipo de encarte, não como livrinho das figuras da Wave 1. Aqui uma figura do Seiya também, bem bonita, e aqui a gente tem uma visão melhor aqui do mangá, do próprio personagem. E aqui o relógio de Atena, mas agora aqui não temos nenhuma luz acesa, né? Afinal, trata-se de um cavaleiro de bronze, não é nenhum dos 12 cavaleiros de ouro aqui que está no relógio de Atena representado. Então agora vamos montar o nosso Seiya devidamente aqui. Então vamos lá.
E prontinho, aqui está ele, nosso Cavaleiro de Pégaso, para a gente ver melhor os seus detalhes. Totalmente montado aqui. A gente começa, como sempre, falando da altura dele aqui, ó. Ele tem por volta de uns 14 centímetros, talvez até um pouquinho menos. 14 aí se você considerar o topo do cabelinho dele aqui, esse cabelinho espetado que o nosso cavaleiro aqui possui, né? Então a gente pode começar falando aqui também da característica de montagem que eu queria citar. Eu achava que ia ser muito mais simples, que... Imaginando, a armadura de Pégaso, a armadura dos Cavaleiros de Bronze é mais fácil, é mais simples, tem menos partes. Então eu acho que sim e não. Teve alguns aspectos aqui que eu achei realmente mais simples do que dos Cavaleiros de Ouro, mas tem algumas coisinhas aqui que eu achei interessantes. Eu achei até um pouquinho mais complexas, um pouquinho diferentes, como é o caso aqui dos antebraços, que você tem que vestir realmente aqui no antebraço do personagem, diferente do que a gente tem na montagem dos Cavaleiros de Ouro. Então eu achei bem legal aqui. Não é porque é um Cavaleiro de Bronze que vai ser menos complexo aqui. Achei legal, tem suas particularidades. E tem particularidades próprias aqui também quando a gente vê na construção da figura e na aparência dele. Como vocês podem ver aqui, como eu tenho falado, a linha Champion Class é uma linha voltada aos personagens em suas versões do mangá, ou normalmente o pessoal chama aí de OCE, né, que é a sigla de Original Color Edition. Então temos aqui a cor que os personagens têm no mangá. Obviamente o mangá é preto e branco, mas tem algumas páginas coloridas, tem edições que saem com páginas coloridas, então normalmente esse era o padrão que o Kurumada originalmente criou aí. Quando a Toei foi animar o mangá existente, ela adaptou, modificou cores para tornar mais chamativo, mais vivo aí para a criançada na época, né? Então temos aqui a aparência. Os Cavaleiros de Atena usam todos roupas brancas por baixo da armadura, e como os Cavaleiros de Bronze têm armaduras que cobrem menos o corpo, dá pra gente ver mais aqui. E olha só que interessante, não é porque é um Cavaleiro de Bronze que vai ter menos detalhes aqui. A gente vê inclusive detalhes aqui, olha só, na roupa dele. Temos aqui pregas de tecido, olha aqui na barriguinha dele, temos aqui nas costas aqui dele também. A gente nota aqui também perto da calça aqui, olha só que interessante. Eu achei muito legal isso aqui, uma grande atenção aos detalhes, e a gente nota aqui também as faixas aqui nos braços do Seiya. Se atentaram inclusive para a questão aqui dele ter um curativo aqui no rosto, muito igualzinho ao mangá, porque a gente está tratando aqui da cor original então do mangá, roupa branca e esse tom metálico azulado aqui, que é uma das armaduras que o Seiya utilizou no mangá. Os cavaleiros no decorrer da obra aí foram trocando de armadura, tiveram mais de uma armadura. Seiya teve inclusive uma a mais por conta do episódio da luta com o Cavaleiro de Dragão lá no comecinho. Inclusive eu acredito que essa também foi a opção da Block Kiss, porque essa aqui é a armadura também que serve de base para a V2 do anime. Então na animação, quando temos as fases Asgard e Poseidon, os cavaleiros usam essas armaduras aqui parecidas com essas versões do mangá. Então eu acredito que foi uma escolha bem acertada aí da Block Kiss, porque queira ou não, é uma armadura conhecida do Seiya, mais conhecida, vamos assim dizer, quando ele troca, no caso do anime aí, para a versão de capacete, para a versão do elmo, e no mangá também é uma armadura bem icônica aqui. Mas é uma figurinha muito bonita, olha só que interessante. O que me chamou muita atenção também foi o brilho da armadura. Olha só que metalizado bonito que essa armadura aqui tem. É o tom azulado, né? Mas muito brilhante aqui também, bonito. Olha só contra a luz aqui os efeitos que dão. Eu achei legal pra caramba aqui. Muito bem feita a armadura de bronze. E também me chamou a atenção aqui a pintura. Olha só o cabelinho dele. Olha só que legal. O Seiya tem cabelos castanhos, mas aqui atrás a gente consegue ver melhor, ó. Tem um sombreamento aqui, indo para um tom mais avermelhado aqui, assim como a gente vê na coloração do mangá também. Eu achei isso muito bem feito, curti demais. E aqui por fim temos os detalhes do rostinho dele aqui, ó. Olha só, temos aqui pintura dos olhos, das pupilas, brilho aqui nos olhinhos, além do curativo que eu já tinha citado, a sobrancelhinha dele aqui por trás do cabelo, super bem feitinho aqui. E eu devo dizer que a Block Kiss tem se superado aí. Na Wave 1, obviamente, tinha umas figuras muito bonitas, mas dado o Aiolos que eu já revisei e esse Seiya aqui, eu acho que eles estão conseguindo
capturar a essência dos personagens, a aparência dos personagens, especialmente nos rostos. Olha só, cada vez mais, super bem feito aqui. Figurinha muito bonita que me surpreendeu aqui positivamente. Gostei desse Sei aqui. Vamos falar agora das articulações dessa figura, e como eu sempre gosto de pontuar nos reviews dessas figuras da Champion Class, engana-se quem pensa que por se tratarem de figuras Model Kit são pouco articuladas. Muito pelo contrário, a gente começa falando aqui da articulação da cabeça, que pode girar para os lados, tem essa movimentação aqui também, pode subir até aqui, pode descer até aqui, tem mais essa movimentação aqui do pescoço junto à cabeça, que permite a cabeça ir para frente, ir para trás. Isso porque temos uma dupla articulação aqui, além da cabeça com o pescoço, temos do pescoço com o tronco. Temos a articulação borboleta aqui nesse ombro, olha só, dá para ir para frente e para trás. Como vocês viram também, a armadura permite, né, essa movimentação. Eu posso subir aqui a ombreira da armadura e aí eu tenho uma maior amplitude de movimentação aqui, inclusive permitindo girar o braço 360 graus. Temos a articulação de corte de bíceps aqui, como a armadura de bronze, ela não é tão fechada aqui, dá para eu ver melhor aqui, diferente do que a gente tinha nas armaduras de ouro. Então temos aqui a articulação no bíceps, que dá para girar, temos a articulação dupla aqui no cotovelo, dá para dobrar bastante aqui, como vocês podem observar, e temos a articulação aqui no punho, que permite girar e subir e descer aqui também. Como vocês podem ver, é aquela articulação, aquela ball joint que fica à mostra aqui, né? Muito característica aí de figuras asiáticas. Temos a articulação aqui entre o tórax e o abdômen, que permite aí uma grande movimentação. Você pode girar bastante, deixar para um lado, deixar para o outro, subir até aqui as costas, descer aqui também até a barriga aqui também. Temos a articulação aqui na cintura, que permite o giro também. Aqui no quadril nós temos uma articulação grande aqui do quadril junto às pernas. Vocês podem observar aqui que a armadura também ajuda, tem movimentação aqui no cinturão da armadura de Pégaso, então ele pode abrir bastante as pernas. Dá para ver aqui que as pernas podem subir e podem descer, então facilita bastante, inclusive para você colocar a perna para frente, colocar a perna para trás. Então ajuda bastante. Podemos também inclusive girar aqui a coxa. Temos articulação aqui dupla no joelho da mesma forma. Então é legal aqui que a própria joelheira aqui da armadura esconde um pouco a articulação. E temos articulação aqui no tornozelo, que permite descer, permite subir. Temos um joguinho aqui, uma movimentação, e aqui na ponta do pé. Então é uma figura aqui que tem vários pontos de articulação, várias possibilidades aí de você colocar em poses dinâmicas, tirar fotografias, brincar, enfim, divertir-se da maneira que você achar mais interessante. Vamos falar de acessórios. O primeiro que a gente cita aqui é a cabeça extra, né? Essa aqui é a cabeça sem o elmo. Aqui temos com o elmo da armadura de Pégaso, aqui sem. Também muito bem pintado aqui, da mesma forma que a cabeça com esse rostinho mais feliz aqui. Temos um rosto aqui mais bravo, né? Exatamente para ele estar disparando o seu meteoro de Pégaso aqui. Para você trocar, é parecido com os SH Figuarts, em que você tira a parte da frente aqui e substitui o rostinho. Só que falar para vocês, não é tão fácil assim. Elas são bem mais presas do que em um SH Figuarts. Dá para trocar, mas fica esse alerta aí, inclusive, para vocês. Além disso, temos mãos extras. Temos aqui, além das duas mãos de punho fechado que temos aqui na figura, temos mais esses outros pares aqui. Primeiramente, essas mãos aqui com a posição dos dedos semi-flexionados, muito bem feitas. Inclusive, temos a escultura de unha, não sei se vai dar para ver certinho aqui. Pintura bonita, no mesmo tom azulado. Inclusive aqui, detalhamento nas palmas das mãos das armaduras, assim como era no mangá e no anime. Isso aqui eu achei bem legal. Temos aqui também da mesma forma as mãos com os dedos espalmados, da mesma forma aqui escultura, olha só, nas palmas das mãos. Aqui nas costas também a gente vê detalhes da armadura e aqui das unhas dos dedos da figura.
Temos também o efeito do meteoro de Pégaso, esse eu achei super divertido, super legal aqui, os vários golpes do Pégaso, é de um material bem flexível aqui, translúcido, super facinho aqui, simplesmente para você colocar aqui na mão do Pégaso, tem um espaço para o punho aqui, ó, você pode encaixar aqui e é simplesmente encaixar mesmo, você pode colocar aqui no punho do Pégaso, e prontinho, ele está pronto aí para disparar os seus meteoros de Pégaso, né? E por fim, temos aqui a base que acompanha praticamente todos os personagens aí dessa linha. Uma base bem bonita. A diferença aqui do que a gente já viu até agora é que agora temos um logo em prata aqui, né? Um tom meio cromado aqui, bonito, porque não é um cavaleiro de ouro, é um cavaleiro de bronze aqui. Podia até ser uma cor de bronze, né? Mas eu achei que ficou mais legal aí esse tom de prata aqui mesmo, porque o bronze é muito parecido com o ouro, é um dourado um pouco mais escuro e mais alaranjado, né? Então fica bonito aqui para você pôr. Tem aqui o espacinho para você prender a cintura da figura, você pode prender aí, brincar da forma que você desejar. É um acessório que eu acho muito importante, muito legal para você expor exatamente as figuras aí, colocar em um display no seu expositor, fica bem bonito. E chegou aqui agora a nossa hora da comparação. Eu queria fazer esse comparativo aqui, ver esses personagens lado a lado. Aqui temos um personagem, uma figura da Wave 1, o Aiolia de Leão, e o Aiolus da Wave 2 já igual ao Seiya, que inclusive já tem review aqui no canal. Vou deixar o card aqui para vocês darem uma conferida depois de ver esse vídeo do Seiya aqui, e eu achei bem interessante, bem legal aqui vê-los lado a lado, porque a gente nota que o Seiya é o mais baixo deles, está certo, afinal ele é mais jovem que os outros dois já são adultos, o Seiya ainda era um adolescente lá na obra, então tudo a ver aqui ele está menorzinho que os outros dois. O que me chamou a atenção, eu achei interessante e gostei, na verdade, é o Aiolia, que apesar de estar mais alto que o Seiya, pouca coisa, ele está mais baixo que o Aiolus. O Aiolus está bem alto, o irmão mais velho do Aiolia aqui está bem grandão, está bem alto quando comparado ao seu irmão caçula. Mas acredito que está tudo dentro aqui, o Seiya mais baixo que os outros dois, o Aiolia ainda mais baixo que o Aiolus. Então está tudo aqui perfeito, pelo menos para mim vai ficar legal expor todos esses personagens juntos. Então aí está, pessoal, este foi o nosso review do Seiya, Cavaleiro de Pégaso da linha Champion Class da Blockis. Figura aqui que dispensa elogios também, achei demais, uma figurinha muito bem feita. Eu estava muito ansioso aí para ter esse Cavaleiro de Bronze aqui na coleção, afinal, além de ser o protagonista de Cavaleiros do Zodíaco, eu nunca tive uma figura do Seiya, então eu estava querendo aqui para compor na minha coleção, colocar aqui uma figura dessa obra que eu curto pra caramba, né? Eu gosto demais de Cavaleiros do Zodíaco, é muito nostálgico, eu curto pra caramba, está entre meus mangás, animes preferidos, e não à toa, está entre os mangás e animes preferidos de muita gente no mundo. Tanto é que a linha faz muito sucesso, já tem lançamentos previstos, mais cavaleiros aí saindo em breve. Então só tenho elogios a fazer aqui. Se você curte Cavaleiros do Zodíaco, sempre quis ter figuras dos Cavaleiros do Zodíaco e sempre achou meio proibitivo a questão de preços, a Blockis meio que trouxe a sua solução. Então são figuras muito mais acessíveis comparado as outras opções que existem no mercado e figurinhas super bem feitas. Olha só, uma figurinha super legal, super interessante, cheia de detalhes, com um visual icônico do Seiya. Mesmo que você não conheça o mangá, só conheça o anime, vai se lembrar dessa armadura, porque a armadura do anime, a V2 que ele usou no anime, era muito parecida com essa aqui. Então acredito que você vai se identificar também com esse Seiya aqui. Figura recomendadíssima aqui do Classic Edition. Aliás, não só essa figura, todas as outras dessa linha da Blockis aqui, recomendo total, né? Então estou fazendo a sequência de vídeos dessas figuras aqui. Cada uma que vem eu só encho de elogios, mas é porque eu curti mesmo, né? Gostei. Então é isso, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, sejam muito bem-vindos e inscrevam-se aqui no canal para acompanhar as nossas postagens. Nós temos vídeos de figuras de ação toda semana publicados aqui no canal. Temos de Saint Seiya aqui também, inclusive, estamos começando a fazer os vídeos dessa linha aqui. A gente começou lá atrás com a Wave 1 e a gente está acompanhando.
Está faltando só o Aldebaran de Touro aí para a gente fechar essa Wave 2. Mas eu quis colocar o Seiya primeiro, dar uma quebrada nos Cavaleiros de Ouro que a gente já revisou, porque eu queria muito ver essa figurinha do Seiya aqui e gostei demais. Além disso, além de deixar uma inscrição aí pra gente, deixe um comentário aqui também, dê um joinha, compartilhe com seus amigos, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante, é interessante e que merece ser compartilhado aqui dentro da plataforma. Conto com a ajuda de vocês aí para fazer o nosso canal crescer cada vez mais e alcançar cada vez mais pessoas, tá ok? Vou ficando por aqui, agradecendo a quem pôde nos acompanhar até esse momento e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!